a aula, a gente sabe que essa disponibilidade, o Dr. Paulo é um ícone da ufologia brasileira, da glaucomatologia, talvez os mais respeitados. Para a gente é um prazer enorme, Dr. Paulo, ter o senhor aqui. O Dr. Paulo é professor titular da Escola Paulista de Medicina, foi presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, nosso órgão básico da oftalmologia brasileira, presidente do Conselho da Glaucoma, da Sociedade Pan-Americana de Glaucoma e Latino-América. Então, é uma pessoa que fez essa classificação, mas, assim, simples, uma pessoa acessível, que tem aulas super didáticas. Nosso público, Dr. Paulo, são de oftalmologistas gerais, aqui da região de Cariri, né, que nós estamos no sul do estado do Pará, que para a gente é uma honra o senhor estar aqui conosco. Né? Hoje a gente tem uma plateia boa aqui presente e muita gente online ligada aí na sua aula. Eu vou passar a palavra para a Felipe, para também fazer o agradecimento. Bom, pessoal, primeiro eu queria cumprimentar a todos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E é um prazer deixar esse ano mais um encontro. Como hoje a gente tem a oportunidade de discutir um tema de extrema relevância, que é o glaucoma avançado, e para nos guiar aí nessa discussão, com a hora de contar do que falou. Ele falou, é um grande nome da oftalmologia nacional e mundial. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, dos colegas que estão aqui presencialmente, com os colegas que vão assistir online. Gostaria também de agradecer aos nossos patrocinadores, a Álcool, esse logo, National 4, Horta e Royal Store. E fiquem todos à vontade. Agora eu passo a palavra para o Dr. Paulo. Seja muito bem-vindo. A gente agradece mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Bom, muito boa noite a todos. É um prazer muito grande participar dessa reunião no ANE. Eu fico só triste de a gente não estar fazendo isso de forma presencial. Seria muito mais agradável, muito mais interessante se pudesse estar aí no Cariri e a gente pudesse ter uma reunião conjunta. Agradeço as palavras gentis, muito exagerado, porque vocês são amigos do que é a realidade. Mas nós tentamos preparar com um carinho alguma coisa que nós vamos tentar comentar com vocês sobre alguns cuidados especiais com os glaucomas avançados, que é uma grande preocupação que nós temos para evitar a cegueira. Conflito de interesse. Os glaucomas avançados são realmente casos difícil controle. E são olhos frágeis, em que nós temos que lutar para que não haja perda da função visual total do paciente nesses olhos frágeis. Logicamente que quando nós temos uma pressão elevada, um grande dano no nervo óptico, um campo visual extremamente reduzido, é fácil dizer que é um glaucoma avançado. Mas a luta é com aqueles casos em que nós não temos uma pressão tão elevada, há uma dúvida, às vezes é dentro daquele ranking, entre aspas, de pressão normal. Nós podemos ter olhos em que nós temos já uma ampla escavação, um dano no campo visual, porém há outros danos também que nós temos uma ampla escavação sem alterações típicas glaucomatosas. Então, aqui precisa de uma atenção muito grande para a gente conseguir fazer um diagnóstico e prevenir a cegueira. Primeiro, entra o aspecto da avaliação da pressão intraocular. Nós sabemos a dificuldade que existe nessa pressão, em que nós fazemos uma medida num momento só do dia e rotulamos se essa pressão é nociva ou não para a função visual do paciente. Nós sabemos que existe uma série de alterações nessa avaliação, porque são geradas por medidas indiretas. Nós não temos um transdutor dentro do globo ocular para medir a pressão. Nós temos que medir indiretamente. E aí entram as alterações que podem estar na córnea, onde nós encostamos o nosso tonômetro,
através das condições biomecânicas da córnea, e classicamente hoje se fala muito da espessura da córnea, mas vocês vão ver que existem muitos fatores que podem alterar, e a gente gostaria de ter uma medida durante 24 horas do comportamento dessa pressão, para ver se existe algum tipo de pressão importante ao longo do tempo, se tem flutuações importantes. Mas ainda esses equipamentos são difíceis de serem manipulados. Eu tentei pessoalmente usar esses equipamentos, e eu confesso que é difícil, eu imagino isso nos pacientes mais idosos, a dificuldade de obter esses valores. Os nervos ópticos também, principalmente na população MIP, são complicados. Nós temos aqui vários tipos de nervo óptico, alguns com campos visuais normais, outros já com campos visuais alterados, mostrando que existe uma patologia existente, mas não são fáceis de serem diagnosticados. Então, nós temos que sempre tentar relacionar estrutura e função. Nós sabemos que o relacionamento não é simplesmente direto. Hoje, através das novas metodologias, nós conseguimos quantificar a nossa propedêutica, a espessura da retina, por exemplo, das células ganglionares. Então, nós sabemos que a nossa propedêutica é muito mais refinada do ponto de vista estrutural do que nós temos do ponto de vista funcional, onde nós dependemos de um teste psicofísico, que é o campo visual. Então, entre as papilas difíceis, por exemplo, nós temos uma papila oblíqua. Uma papila oblíqua, nem as alterações registradas no OCT, na tomografia, quantificando essas alterações, oferecem um bom resultado. O database dos equipamentos não contemplam as papilas oblíquas. E também discos muito pequenos. Discos muito pequenos também sai fora do database daquilo que foi programado dentro do OCT. Casos, por exemplo, como drusos de disco óptico, onde nós acompanhamos ao longo do tempo a progressão. Então, analisar a evolução do paciente, ela é fundamental. Um caso como esse, nosso, de uma papila que nós acompanhamos ao longo do tempo, e a discussão é tentar saber se as alterações que estão surgindo, por exemplo, no campo visual, elas são devidas às evoluções da drusa, ou será que são alterações glaucomatosas? Na verdade, são desafios muito importantes que a gente tenta trazer na discussão para um diagnóstico evitando o glaucoma avançado. Discos ópticos muito grandes também, então nós temos também um database de equipamentos que contemplam esses discos ópticos. Mas o exame detalhado da retina como um todo, nós já podemos ver que existem sinais que existem um afinamento, classicamente chamado de sinal de Reuter, como pode ser visto esse paciente apresentando essas alterações, onde o exame detalhado traz essa informação. Um aspecto importante é esse estudo de Baltimore, que revelou que 50% de todas as pessoas diagnosticadas com glaucoma durante o estudo haviam consultado um oftalmologista no ano passado e não sabiam que tinham glaucoma. Essa é a grande diferença de uma consulta feita por um optometrista que vai dar óculos, não é só óculos, precisa examinar o paciente como todo e trabalhar em medicina preventiva. Você vê, 50% em Baltimore, do trabalho de Baltimore, os pacientes já tinham consultas e não foi feito o diagnóstico. A gente luta por isso. Nunca deixe que um glaucoma inicial ou moderado se transforme num glaucoma avançado, e nós vamos reforçar isso quando formos comentar sobre o que pode acontecer, as dificuldades do tratamento do glaucoma avançado. E casos de glaucoma de pressão normal têm frequentemente um diagnóstico tardio, porque às vezes se baseia somente na pressão intraocular. Por isso a necessidade do exame como um todo do paciente. Vamos ver aqui um exemplo, uma senhora, 61 anos, branca, Nicei, de São Paulo, ela mora no Rio de Janeiro, uma queixa de baixa visão de perto. Antecedentes pessoais, ela tem um discreto bloqueio atrioventricular e a avó dela tinha uma visão baixa, ela não sabe referir o motivo. Uma refração inocente, sem grandes preocupações, atingindo uma boa visão, não vai a 20, vai a 20 e 25, vocês vão ver que ela tem uma discreta diminuição da transparência do cristalino, mas tem uma câmara anterior normal. Pressões em níveis
relativamente preocupantes, ainda dentro de uma faixa de normalidade, mas tem uma paquimetria mais fina. Então, esse 19 de pressão, por exemplo, talvez seja um pouco mais, talvez não, é um pouco mais, porque é uma tonometria de aplanação feita numa córnea fina. Uma câmara anterior normal, sem preocupações, uma aberoscopia, um seio amplo também, normal, e o fundo de olho apresenta uma ampla escavação. Essa senhora tem realmente uma escavação muito adiantada, campos visuais extremamente reduzidos. Então, um exame detalhado dessa pessoa pode salvá-la da cegueira. Ela tem como fator de risco ser em seio, glaucoma de pressão normal mais frequente, várias consultas anteriores onde não foi levantada, ela tem um pouco de miopia, tem a presbiopia e ninguém comentou nada com ela antes. Às vezes familiares ela não sabe informar direito, mas tem uma avó com problemas. Ela tem pressões ainda dentro das faixas estatisticamente normal. Estatisticamente normal e não normal para ela em si. Uma câmara anterior normal e tem a córnea fina, que é um outro fator de risco muito importante. Então, na somatória, é que nós vamos examinar o paciente como um todo, um olho como um todo. Então, olha aqui, esse caso, uma papila relativamente inocente, uma escavação que não traz grande preocupação, mas no exame detalhado desse paciente, já existe aqui um Reut superior. Não sei se acerta a amostra ali em cima, mas aqui em cima já tem a presença de um Reut superior, que não seria diagnosticado somente olhando no disco óptico com uma oftalmoscopia direta. Então, é importante examinar todo o paciente em si. Esse outro caso, por exemplo, um disco óptico que tem uma escavação preocupante, um alongamento da preocupante, e já com sinal de Reut presente, importante sinal de Reut presente, que pode ser diagnosticado e apresenta um duplo sinal de Reut esse paciente também. Mas já tem ali um alongamento disco óptico apresentando problemas. Esse outro caso, por exemplo, de uma paciente que veio para a rotina de troca de óculos e ela tem já uma alteração central. Repara aqui no campo visual dela, um disco óptico com escavação aumentada, não muito verticalizada, o padrão ISO duvidoso, mas já tem uma alteração central. Então, ela tem uma MD que não é uma MD muito elevada, mas é um fator de risco, é um glaucoma que preocupa também, porque ele já tem uma perda da área central, isso pode trazer uma série de problemas. Esse outro caso, dessa mulher, 56 anos, casada, mora em Belo Horizonte, que veio para um diagnóstico de glaucoma, e ela tem uma alteração presente no OCT. Nota aqui com as setas vermelhas, ela tem uma alteração aqui superior, temporal superior, o que traz uma suspeita de glaucoma mostrado aqui no OCT. E realmente ela tem aqui a presença de um Reut superior, que coincide com as alterações presentes no OCT. Mas quando ela é examinada sob midríase, existe uma placa de corioretinite existente aqui, que justifica perfeitamente o afinamento dessa região mostrada no OCT. Então, também, em alguns casos, eu comento que a gente pode cometer uma calúnia diagnóstica, né? Um caso que não é de glaucoma, quando o exame não é feito de forma apropriada. Essa paciente tem uma mácula normal, mostrada pelo OCT, e sem medicação, apresenta sempre níveis pressóricos que não causem maiores preocupações, e é uma paciente colocada como uma paciente normal, que poderia ser rotulada de glaucoma, se não fosse um exame detalhado do paciente. Então, aqui eu tenho a função visual e aqui o tempo embaixo. Eu tenho aqui um grande quadrado da visão útil do paciente e sabemos que os pacientes normais têm uma diminuição da função visual ao longo do tempo. Eles terminam a vida ainda dentro dessa faixa de visão útil, mas há uma redução da função visual. Por isso que no campo visual a gente vai lá e coloca a idade do paciente para comparar com aquela idade dos pacientes e ver se alterações. Um paciente com glaucoma sem tratamento, ele acaba evoluindo e termina a vida abaixo da visão útil. Ele termina a visão, ele perde a visão. O que a gente faz com o tratamento é quase colocar num paralelo com os normais
a evolução ao longo do tempo, de tal ordem que ele termine a vida ainda dentro da faixa de pressão útil, a faixa de pressão normal. Mas no Brasil, agora, esse ano, a gente deve ter aproximadamente 3,8 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Há um aumento da idade do paciente e temos que aumentar essa janela existente da visão útil. Os normais vão continuar perdendo sua visão ao longo do tempo, mas terminam a vida ainda na faixa de visão útil. O tratamento clássico nem sempre vai acontecer isso. Então, essa população, porque na linha não foi perfeitamente paralela, eles vão terminar a vida já com a visão abaixo. Nós precisamos, na realidade, um diagnóstico mais precoce, começar o diagnóstico mais precoce e trazer ele de uma forma mais eficiente para que ele termine a vida ainda dentro da faixa de visão útil. Esse é um grande desafio. A gente sabe que na retina nós temos os bastonetes, nós temos os cones, nós temos as células horizontais, nós temos as células bipolares, nós temos as células ganglionares. Para o glaucoma, e tem logicamente os axônios, para o glaucoma, essa é uma faixa muito importante para a alteração inicial dos danos glaucomatosos, em que nós queremos tratar nesse momento e não chegar no glaucoma avançado. Então, as alterações maculares, em função da anatomia que é existente ali, ele tem uma boa relação com as alterações de campo visual. Existe essa relação muito estreita entre as alterações existentes maculares e as alterações que existem no campo visual. Então, os defeitos de campo visual são detectados somente que nós já perdemos 25% a 30% das células ganglionares. 50% das células ganglionares estão na região macular. Então, elas formam 30% a 35% da espessura da mácula, e por isso esse interesse nós vamos procurar estudar o que acontece com as alterações maculares dos nossos pacientes. Esse já é um trabalho feito pelo grupo da Escola Paulista, em que mostrou a habilidade de discriminar aquilo que é doente e aquilo que são olhos já que apresentam, são normais, com o OCT, quando ainda analisa a região, as células ganglionares da região macular. Lógico que existem algumas formas novas, o ENFACE é uma alteração importante, que também nos ajuda constantemente, surgem novos biomarcadores. Aqui nós temos a membrana de Bruch, a abertura da membrana de Bruch, e nós temos a possibilidade de criar aqui um triângulo, nessa região mais baixa, mostrando aqui o papel de uma hipotenusa. E essa hipotenusa, nós acabamos fazendo alguns trabalhos, demonstrando que é possível detectar glaucoma por alterações da hipotenusa. A hipotenusa ela é maior nos pacientes portadores de glaucoma, e nós estamos trabalhando intensamente com o grupo do Jacó Lavinsky, lá de Porto Alegre, para que a gente traga isso, e já fizemos algumas publicações sobre o estudo dessa hipotenusa. Então, é sempre a luta por novos biomarcadores. Lógico, temos imagens fantásticas, novas imagens que trazem ajuda muito importante, mas eu lembro do cuidado que nós vamos ter com os artefatos que podem vir dessas imagens. Um outro ponto importante que eu queria colocar é que existem algumas neuropatias que frequentemente são diagnosticadas de forma errada com o glaucoma. E uma delas é a noia. Nem sempre bem valorizado aqueles pacientes que estão não com a noia no momento, mas com sequelas da noia também. Mas lembrando que na noia, na neuropatia óptica esquema anterior, nós temos uma perda súbita da visão, existe uma visão central que pode ser preservada, e quando perde, ela realmente pega o hemisfério inferior, dos dois lados, né? Não forma aquele degrau nasal característico. Os novos OCTs também trazem resoluções fantásticas, muito mais apropriadas, são capazes de dar até alterações volumétricas, mas a gente precisa entender bem o que isso realmente colabora com a nossa propedêutica. E lembrando que eu posso ter uma escavação como essa, vou examinar a região macular desse paciente, será que tem glaucoma ou não tem glaucoma, mas também existem as amorbidades coexistentes, uma DMRI, alteração macular relacionada à idade,
pode trazer também um fator de complicação aí. No diagnóstico do glaucoma avançado e na estudo da sua progressão, a retinografia, e a esterofoto tem um papel muito importante. Nós lembramos que no glaucoma avançado nós temos o efeito chão, quando a espessura é muito fina, e aí nós não temos condições de acompanhar ao longo do tempo. Vale a pena avaliar a área macular, e nós voltamos no campo visual 10.2. Campo visual 10.2 estimulado para o glaucoma inicial, para um diagnóstico de glaucoma inicial, também pode auxiliar aqui, inclusive, hoje temos o 24.2C, que pode também colaborar. Lembrando que cada equipamento tem uma área diferente de exame, cada equipamento analisa de forma diferentemente aquilo que acontece com a alteração macular, então a gente precisa ter um pouco de cuidado na comparação. É muito difícil comparar as alterações maculares feitas por um equipamento e feitas por outro equipamento. As células ganglionares, cada vez mais, trazem notícias para nós. Aí entram também as doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Então, existe um sofrimento do sistema nervoso central, e a retina, logicamente, é um prolongamento desse sistema, e nós estamos atrás de novos biomarcadores. Ele já surgiu há algum tempo, e frequentemente surgem novos trabalhos. Esse foi o primeiro trabalho em 2017, o grupo da nossa amiga Maria Cordeiro, trazendo a possibilidade de analisar aquilo que acontece precocemente, que é uma aceleração do processo apoptótico que acontece no glaucoma nas células ganglionares. Então, a luta para, antes de eu ter alterações funcionais estruturais, ver se já existem essas células em sofrimento. Anexin 5, que é uma proteína endógena, tem grande afinidade pela membrana de células que já estão em apoptose, que não morreram, mas já estão em apoptose, e existe um marcador, o método DARC, que é já usado para Parkinson e outras doenças degenerativas. Esse método é usado pela neurologia. Então, o objetivo era aplicar esse método, essa enzima, que se filia às células em apoptose, para ver se existe, e ela conseguiu demonstrar que existe já a presença da coloração com as células já em sofrimento lá atrás. Então, ela tem aqui, no glaucoma, a quantidade maior dessas células, e ela vai diminuindo até os normais, que tem uma quantidade muito menor. Então, essa é uma possibilidade importante também de novos diagnósticos que pode acontecer, que a gente pode trazer ao longo do tempo, possivelmente o DARC seja empregado no futuro também. Lembrar que existem alterações, né? A alteração macular, ela pode acontecer, a gente tem notado isso. Mesmo no caso em que nós fazemos uma trabeculectomia, em que nós não temos uma hipotensão, mas temos uma redução da pressão intraocular, existe também uma alteração da espessura macular. Talvez seja até pela pressão, a pressão exercida pela pressão intraocular sobre a retina que mostre essas alterações. Um grande problema, que nem sempre é analisado, são os fatores de risco. Fatores de risco cada vez ocupam um espaço maior na literatura médica. Então, existem vários fatores de risco, vamos desde raça, caminhando por várias alterações sistêmicas, mas tem uma que eu chamo a atenção, que é a alteração vascular ocular que pode acontecer. Então, as doenças vasculares oculares podem ter uma baixa pressão, né? E aqui é possível analisar, através do efeito Doppler, a velocidade que esse sangue acontece na retina, e isso talvez traga agora no futuro, com o CT angiógrafo e a oximetria associada ao CT angiógrafo, ele possa ter um melhor entendimento por que esses olhos, que têm pressões baixas, apresentam progressão. Porque, na realidade, existe uma baixa pressão de perfusão retrobulbar na retina e na coroide. Então, a associação com os métodos de angiografia fluoresceínica talvez traga uma ajuda muito grande. E aqui, por exemplo, o efeito Roth, e aqui já existe a presença de alterações na malha vascular, mostrando essas alterações, mas se isso associado ao efeito Doppler, pode ter uma alteração muito importante. Aqui, por exemplo, no glaucoma assimétrico,
em que o CTA ajuda muito a nossa colaboração. A gente sabe que a redução desses vasos no CTA traz inícios, mas ainda existe uma confusão muito grande, uma série de artefatos em que nós não estamos usando rotineiramente o CTA na nossa vida dentro do ambulatório da Escola Paulista de Medicina. Então, existe esse relacionamento importante, mas nós não usamos ainda de rotina devido aos artefatos. Um outro ponto importante são os fatores de risco prognóstico, né? Fatores de risco diagnóstico, e também temos os fatores de risco prognóstico, né? E que é muito importante lembrar de todos esses fatores existentes aqui, para que a gente entenda por que os pacientes, aparentemente com pressões controladas, eles, ao longo do tempo, apresentam progressão, e aqui entra um outro fator importante, que é a doença cerebral, baixa pressão glicórica que acontece nos pacientes. Nós sabemos que existe no nervo óptico o líquor, que envolve, e na cabeça do nervo óptico existe um equilíbrio entre a pressão interna e a pressão glicórica. Quando eu tenho aumento da pressão interna, eu tenho aumento da escavação. Mas se eu tiver uma diminuição da pressão glicórica, é mais fácil esse aumento da pressão ventricular fazer uma alteração mecânica na lâmina crivosa e promovendo as alterações de glaucoma. No idoso, é um outro desafio, o glaucoma avançado do idoso. E a fidelidade é muito importante. Tem uma série de doenças associadas. Essa série de doenças associadas complicam o uso de medicamentos. Então, aqui, por exemplo, esse trabalho é muito interessante, que é a não adesão substancial dessa população. Então, é difícil, porque ele tem outras doenças associadas que podem complicar, além do problema, logicamente, das doenças psiquiátricas que podem acontecer na população. Então, o 10-2 ajuda muito a nós testarmos aqueles pontos centrais. Muito maior número de pontos do que o 24-2, que pode ser. O grande problema do 10-2 é que não temos um modo apropriado de seguir ao longo do tempo. É quase que um trabalho feito de ponta a ponta. E lembrando que a tonometria, a campimetria manual pode mostrar ainda uma pequena área de visão central que nós acabamos não encontrando no 10-2. Então, o 10-2 não mostra alterações, mas a campimetria, o perímetro de Goldman, é possível identificar essas alterações. Aliás, existem outros perímetros hoje que podem trazer também a perimetria cinética, não só, a gente não encontra mais o Goldman para comprar. Os glaucomas avançados precisam de uma redução de 40% a 50% da pressão intraocular. Aqui o chamado de pressão-alvo, mas essa pressão-alvo ela é muito dinâmica. Vai depender do quê? Dos fatores de risco que nós comentamos anteriormente. Um paciente, por exemplo, que tem também uma hipertensão arterial, que começa a tratar a sua hipertensão arterial, tem uma hipotensão noturna importante, acaba progredindo. Então, a pressão-alvo é muito dinâmica. E por isso o mapeamento também nós fazemos dos pacientes. Sabemos que as prostaglandinas reduzem mais ou menos 30% e o SLT talvez possa ajudar. O SLT, ele regride mais ou menos o que reduz uma prostaglandina. Mas talvez alguns pacientes não conseguem usar a associação de drogas, nós podemos usar o SLT associado a outras drogas. Então aqui, nessa figura clássica, né, para mostrar que na fase inicial dos glaucomas, esse é o estudo do Advanced Glaucoma Intervention Study, os pacientes com glaucoma avançados, na fase inicial, não tem muita diferença. Mas depois de 100 meses, aquele que foi mais estável, teve menor dano, foi o que tiveram pressão média de 12,3. E essa pressão já difere dessa pressão de 14 pontos. Veja a diferença que existe de progressão entre 12,3 e 14,7 média, mas lembrando que esses pacientes nunca tiveram uma pressão atingindo 18 milímetros de mercúrio, sem pressões abaixo. Então, a redução consistente da pressão ela é muito importante no estudo. Retinografia, a gente pode ter hemorragias que indicam que o glaucoma avançado progrediu.
o OCT macular, como comentamos anteriormente, o 10-2, e são mudanças sutis que acontecem nos glaucomas avançados. Por isso tem que ser um exame, por exemplo, 10-2, olhando ponto a ponto. Um cuidado muito grande para que a gente consiga saber esse paciente. Temos que educar o paciente. Isso é uma coisa fundamental. Fundamental, o paciente estar educado e entender. Não é raro prescrever para o paciente uma droga, ele compra o colírio, usa um frasco e já está curado. Essa confusão, achando que é que nem como antibiótico, de usar 7 dias, 10 dias, coisas assim. Então, é um problema muito grande educar apropriadamente o paciente. Eu costumo dizer que os pacientes, quando têm notícia de glaucoma, ele já sai de cena, ele já começa a preocupar como é que ele vai pagar o carro dele, e ele vai ficar cego, tem filho para criar, tem neto, e cria uma confusão terrível na cabeça, ele para de ouvir aquilo que está sendo dito. Ele para de ouvir. Tem um exemplo que eu sempre comento da minha mulher, que eu acho que ela é psicologicamente saudável. A minha filha nasceu com o dedo meio do pé um pouquinho mais alto que os outros dedos. E minha mulher, toda preocupada com a filha mulher, não se conformava. Não, isso vai desaparecer com a idade e tal. Não, o pé. Bom, aí tem o Sérgio Buschini, um professor da faculdade, meu colega lá. Então vai lá conversar com o Sérgio. Fui conversar com o Sérgio, e aí o Sérgio comentou, não, isso não tem problema, tal. Já podia ser tratado lá no berçário, começar o tratamento. Eu colocar uns esparadrapo para baixar um pouco dele, com o crescimento. Bom, quando ele falou que podia ser lá no berçário, minha mulher saiu do ar e começou a pensar, puxa vida, minha filha tem pai médico, minha filha tem avô médico, o pediatra frequenta a minha casa, o neonatologista é nosso amigo íntimo. Como é que ninguém viu isso? Bom, e ele continuou falando. E aí ele comenta lá pelas tantas, lá na frente, e o máximo que pode acontecer é na fase adulta, um ginjoanete, e aí a gente opera. Ela voltou à cena, quando ele está falando, aí a gente opera. A Sônia me ligou chorando que a Fernanda tinha que operar o pé. Ligou chorando para mim. E até eu descobri como a Fernanda vai operar o pé. Eu liguei para o Sérgio, nós refizemos o cenário e entendemos o que aconteceu. Então, isso é muito, muito interessante também para o glaucoma. Quer dizer, quando se faz diagnóstico de glaucoma, essa cuidado se o paciente realmente está entendendo. E tem que atingir as várias formas. Quer dizer, a gente precisa educar o paciente com material didático, né? Material que atinja todas as idades. Alguma coisa pode ser de mídia, outras coisas têm que ser impressa, depende da idade do paciente, da cultura do paciente. Então, o glaucoma avançado, ele precisa de uma consulta a 4 meses. A consulta implica desde a anamnese, exame estomatológico completo, uma consulta completa com avaliação da pressão ventricular a cada 4 meses. Ele precisa de uma avaliação do campo visual a cada 4 meses. Ele precisa de documentação do psicótico a cada 8 meses. Um OCT, em análise de camada de fibra nervosa retina, cada 8 meses, e uma colonoscopia anual desse paciente. Então, essa é a propedêutica mínima preconizada pela Sociedade Brasileira de Glaucoma. Então, em relação a essa parte inicial, o diagnóstico é sempre colocando isso, que a gente nunca deve permitir que um glaucoma inicial, moderado, se transforme num glaucoma avançado. Bom, vamos agora fazer aquela tentativa de mudar de sala aqui. Vamos ver se eu consigo aqui agora aqui no... Entrou a tela aí? Deu certo? Não estou vendo vocês, mas acho que... Tá bom. O tratamento clínico do glaucoma avançado é um grande desafio, né? Nós precisamos que as drogas tenham uma boa eficácia, reduza de forma substancial e sustentável a pressão intraocular. Precisamos de segurança, poucos efeitos colaterais. Sempre eu falo para os pacientes, quando eu começo uma droga, que eu tenho 2 braços. Eu tenho um braço, que é a eficácia, e outro, que é a tolerabilidade. De nada adianta. Ai, que remédio gostoso, doutor, ortardia. Mas ele não funciona.
Também não adianta dizer para o paciente, nossa, sua pressão está maravilhosa. Ele fala, mas a minha vida está um inferno. É um tratamento para a vida toda. Vamos casar a eficácia e a segurança. Outro aspecto é a facilidade de uso. Né? Quando você acaba tendo 3 drogas, é uma confusão louca. Até acaba um frasco, não acabou do outro frasco, ainda tem esse frasco, não tem do outro. É uma confusão louca essa história. Então, precisa de uma posologia simples, conforto, para dar uma boa qualidade de vida. E que permita essa boa qualidade de vida, uma boa fidelidade ao tratamento que os americanos chamam de compliance. Os colírios têm alguns efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais oculares e alguns efeitos colaterais sistêmicos. Eu coloquei todos os efeitos que tem nos vários colírios. Então, você imagina entender como o paciente se sente e como ele tolera a medicação. Agora, alguns efeitos colaterais são promovidos pela própria droga hipotensora e outros são promovidos pelos conservantes dos colírios. E nós necessitamos dos conservantes. Então, a droga que era muito usada no passado, em alguns casos ainda, a pilocarpina pode causar dor ocular, cefaleia, uma redução da acuidade visual à noite, pode ter um espasmo de acomodação, os pacientes acabam ficando míope, e cuidado com esse espasmo de acomodação, tracionando a periferia da retina, ver se não existem alterações de periferia de retina, e até alterações sistêmicas, por ação em cima do parasimpático, com suor e tremores pode acontecer. A droga mais usada, os análises prostaglandinas, uma hiperemia conjuntival, é um efeito mais comum e ela é muito mais intensa na fase inicial. Pode ter alteração de pigmentação de íris e pigmentação da pálpebra. Isso é muito difícil que as mulheres façam. Né? Os glaucomas, como tem nessa fotografia, o glaucoma monocular, em que acaba tendo uma simetria facial, pode ter um olho mais encovado, com enoftalmia ao longo do tempo, e dor ocular, principalmente no início do tratamento, além de, lógico, casos em que pode exacerbar uma uveíte. Os beta-bloqueadores podem dar fadiga, tontura, uma série de efeitos colaterais, como bradicardia, por exemplo, os pacientes mais sensíveis, pode ter um broncoespasmo em asmáticos, pode ter uma redução da perfusão à noite, isso pode acontecer nos pacientes, e por isso, na combinação fixa, a gente prefere que seja prescrito pela manhã, por exemplo, uma prostaglandina com uma latimolol. A gente prefere que seja instilado nos olhos pela manhã, para evitar essa redução da perfusão à noite, pode ter irritação ocular, e além, evidentemente, de dores de cabeça que alguns pacientes apresentam. Anidases carbônicas sistêmicas têm um efeito diurético, que também não dura muito tempo, mas podem causar depressão de potássio, principalmente quando associado aos outros diuréticos, se o paciente faz uso de um outro diurético. Aparecem extremidades, anemia falciforme também e alteração de paladar. Eu tive um colega meu da faculdade que ele precisou usar Diamox um certo tempo, fez um glaucoma agudo, e ele tem um restaurante que ele ia, e ele pediu uma Coca-Cola e achou que a Coca-Cola tinha gosto de metal, e falou, essa Coca-Cola está estragada. Chamou o garçom, experimenta, o garçom experimenta, só tem razão, a Coca-Cola está estragada. Não era nada, ele estava tomando Diamox, por isso que alterou o paladar dele, mas o garçom concordou com ele. Tem efeitos tópicos também, ele usa anidrase de carbonato, efeito tópico, pode trazer uma irritação ocular, uma sensação de corpo estranho. As drogas alfa-adrenérgicas pode ter irritação, e é o mais comum, o paciente que está usando alfa-adrenérgica e vem para uma segunda opinião com uma sensação de corpo estranho, uma grande irritação palpebral também. Pode promover dor de cabeça, tontura e fadiga também. Além de alterações sistêmicas que pode acontecer, de alteração de pressão e alteração de frequência cardíaca. Mas nós precisamos de conservantes, os conservantes que podem também dar efeitos colaterais. E aí, os conservantes são necessários para a prevenção da contaminação microbiana, para garantir estabilidade, em que nós precisamos ter a segurança e eficácia da droga. Então, o conservante ajuda a manter essa estabilidade, aumenta a vida útil
os colírios podem ser usados por mais tempo, e lembrando que medicamentos com menor concentração de drogas diminuem os efeitos colaterais. E aí, entre algumas coisas muito interessantes, que nem sempre os médicos colocam sua atenção. Vamos comentar isso, o efeito do conservante na penetração do colírio de forma intraocular, que ele age dentro do olho, né? A droga age dentro do olho. Mas os conservantes podem dar irritação, alergia, pode dar visão turva, pode dar olho seco, e uma série de efeitos colaterais exacerbando aquilo que é olho seco. Aliás, é muito frequente que o velho tenha uma diminuição das suas secreções, e, consequentemente a isso, o velho tem o olho mais seco, e agora com as drogas você piora esse quadro. E sinais clínicos, outros que podem estar associados, são importantes ser examinados. As drogas sem conservantes, nós temos parasimpático mimético, pilocarpina, lagoprostaglandina, existem essas drogas fornecidas por alguns laboratórios que podem ser encontrados, mas de manipulação. Então, essas são as drogas que nós comentamos que podem ser encontradas sem conservantes, mas são manipuladas. Uma letimolol sem conservante, a E-Pharma faz, e tem outras opções de concentração. Ele tem esse frasco que é um frasco regular, então é um frasco que contamina. Esse é um frasco que tem aquela proteção para evitar que volte a gota lá. O problema é que é a origem, né? Às vezes vem da Índia, da China, a gente precisa saber se realmente é uma droga, se aquele frasco tem uma boa ação, né, do medicamento. Agora, tem esse laboratório Neovir, tem o frasco OSD. Esse frasco OSD é aquele que protege da gota voltar e evita que haja contaminação. Mas não quer dizer que o conservante esteja aí dentro, garantindo a estabilidade do produto. Então, tem a pilocarpina, solução aquosa, oleosa, e a E-Pharma também, se pedido, era capaz de fornecer. E também tem o problema da origem, né? Se é da Índia, da China. O latanoprosta também, a Neovir faz, mas aí já faz com os frascos regulares, que pode ter contaminação, é a E-Pharma também. E também sempre preocupado com a origem dessas drogas. E aquilo que eu falei do conservante, veja bem, a Allergan conseguiu Alphagan e chegou até Alphagan Z. O Alphagan Z, ele tem como conservante o Purite. E conseguiu reduzir a 0,1% a concentração de memonidina. Com isso, diminuindo os efeitos colaterais oculares e sistêmicos que a droga pode acontecer. Mas quando a Allergan tem o Combigan, que é memonidina com timolol, ele precisou colocar aqui o cloreto benzalcônio e precisou aumentar a concentração de memonidina. Então, veja bem, o cloreto benzalcônio não trouxe a mesma penetração ocular que trouxe o Purite. Então, quando nós tiramos o conservante, é preciso entender, será que tirando o conservante a droga vai penetrar adequadamente no olho? A gente não tem estudos mostrando isso. Lembrando que, sem conservante, os custos são mais elevados, a duração tem que ser menor, nós vamos ter muita certeza que essa droga está realmente no portfólio, e o único que tem no portfólio nacional é o Ganforte UD, que é a única que tem à disposição. Talvez no Brasil a gente consiga algumas drogas que estão sendo tratadas para atingir a nossa população. Dica, sempre pesquisar se tem olho seco antes de prescrever colírios. Cuidado com idosos, diminuição fisiológica da produção de lágrima. E precisamos ouvir o paciente e pensar nessas combinações fixas que você evita o uso de mais conservantes. Vamos ver agora, eu não quero estourar o tempo. Nós temos agora o tratamento cirúrgico. Eu preciso colocar para cá e para cima. Apareceu aí? Apareceu, né? Bom, a trabeculotomia tem uma série de complicações que ela pode trazer, que a gente precisa torear essas complicações. Acontece muitas vezes, quer o cirurgião queira, quer o cirurgião não queira. Então, lembrando que ela mudou muito. Hoje tem estruturas ajustáveis,
tem o uso do halogênio que pode ser usado, existem alguns implantes também que hoje trazem algumas mudanças novas. Então, acompanhando a evolução que tem a trabeculectomia, que tem os implantes de drenagem também. Existe uma série grande, a indústria investe muito hoje nos chamados MIGs. Mas lembrando que os MIGs têm um resultado muito parecido com o SLT e com uma medicação. Inferior que acontece com múltiplas drogas. Depois, quem reduz mais é a trabeculectomia, mas já aumenta o fator de risco, e o implante de drenagem e, por fim, os processos ciclodestrutivos. Surge agora até a possibilidade de uma cirurgia robótica, né? Estou conseguindo colocar até medicamento dentro de uma veia que esteja ocluído. Então, a evolução vai ser muito grande da cirurgia. Os vários tipos de MIGs estão sempre analisados e nós vamos comentar um pouco como eles funcionam, né? Então, existem MIGs por via convencional, que sai pelas vias trabeculares, por drenagem subconjuntival e até supracoroidal. Então, esses são estandes que nós conhecemos classicamente, que nós temos no Brasil, a stand, o GAT. Nós fazemos muito GAT na escola. Nós temos achamos que o GAT é mais econômico e tem bons resultados. Nós fazemos na Escola Paulista de Medicina muito mais o GAT que outros procedimentos. Subconjuntival, absterno shake, pode ser usado, e está em foco, já temos também aqui. E lembrando que existe a possibilidade de outros tipos de drenagem, colocado, até o laser pulsado é colocado como drenagem, como MIGs. A evolução é muito grande. Cada meia hora nós temos uma apresentação nova de um novo produto que vai trazendo para nós. Tem uma série de trabalhos trazendo que eles trazem realmente grandes ajudas, mas são trabalhos com baixa qualidade e um tempo relativamente curto, e os investigadores faltam alguma coisa a mais ainda para nos convencer, com certeza, se no glaucoma avançado a gente pode ter a situação, e normalmente esse trabalho, por exemplo, que traz uma série de novidades, os pesquisadores também têm conflitos de interesse, né? Então, existem trabalhos mostrando que existe hipertensão transitória também com os MIGs. Então, muito cuidado, que pode ter uma hipertensão transitória com os MIGs também. Trabalho mostrando que reduz aproximadamente a 20% da pressão inicial, e esse trabalho, 19 olhos, com acompanhamento longo, de 54 meses mais ou menos, uma redução de 16 mm de mercúrio, uma pressão passou de 19 para 16. Será que isso é justificável em glaucoma avançado? E lembrando que o autor tem conflito de interesse com a glaucoma. Então, o MIGS, pressão pré-operatória, 26. Com a redução proposta, vai chegar a 21. Será que essa é a pressão-alvo para um glaucoma avançado? Essa é uma discussão muito importante. Tem uma curva de aprendizado que precisa ser feito. A curva de aprendizado dos MIGs não é uma cirurgia fácil. Muitas vezes não se consegue prometer o resultado para o paciente quando nós vamos fazer esse tipo de aplicação. Eu vou correr um pouco mais, senão nós vamos estourar muito tempo. Essa é a aplicação, a colocação dos MIGs. No glaucoma controlado, inicial ou moderado, em que o motivo da cirurgia aqui eu colocando, em alguns casos tem catarata também. O motivo principal aqui é a cirurgia de catarata. Nós podemos usar, já que nós estamos fazendo cirurgia de catarata, eu posso colocar pelas vias profissionais o uso também fazer um MIG para esse paciente, beneficiando dele não ter que usar colírio no pós-operatório. Ora, no glaucoma avançado, inicial ou moderado, em que o motivo da cirurgia é o glaucoma, nós ainda preferimos fazer a trabeculectomia, quando eu não vou operar catarata. No glaucoma não controlado, em que a pressão-alvo é 15 de mercúrio, um glaucoma que não é muito avançado, e o motivo da cirurgia é o glaucoma, nós podemos pensar nos MIGs. Porém, num glaucoma não controlado, em que o objetivo é reduzir a pressão abaixo de 12 milímetros de mercúrio, e o motivo da cirurgia é o glaucoma, nós preferimos fazer a trabeculectomia. Os MIGs também têm uma série de complicações.
que acontecem, que são descritas, que não é só apanágio da trabeculectomia. Os MIGs também têm complicações. Então, na escolha de um procedimento, temos que pensar, primeiro, o tipo de glaucoma, depois a severidade, e a severidade em dois aspectos, que é o estadiamento, se é um glaucoma avançado, ou então a velocidade com que esse glaucoma está evoluindo. Vai depender muito da pressão inicial. Eu vou reduzir 20%, se isso é suficiente, ou preciso de uma trabeculectomia. Depende da tolerabilidade dos medicamentos, qualidade de vida, será que ele usa ou não usa. O custo é muito importante. E a cirurgia de glaucoma, se já foi realizada antes, se não foi, se hoje já foi operado, que conjuntiva que ele tem. Precisamos analisar a possibilidade de acompanhar esse paciente. Depois, a velocidade de restabelecer a pressão. E entram vários aspectos que tem que ser considerado o paciente como um todo, que isso acaba sendo muito importante. Então, fazer o diagnóstico da causa do processo hipertensivo é fundamental. E a agonoscopia é um exame fundamental na decisão de qual a melhor cirurgia para o paciente. A trabectomia, 57 anos que nós conhecemos, é um procedimento cirúrgico que mudou muito ao longo do tempo, uma cirurgia de detalhes, e eu costumo dizer que operar o glaucoma não é fazer um buraquinho no olho. O aprendizado pode ser feito até com maçã. Esse trabalho é muito interessante, em que se treina fazer o retalho superficial através da casca de uma maçã encurvada, e isso ajuda o treinamento. Então, não é tão complicado assim. Mas, lógico, precisa escolher os casos. Não são todos os casos em que a trabeculectomia é uma indicação apropriada. Existe uma série de complicações pré-operatórias que podem surgir, uma série de complicações durante a cirurgia. Existem algumas alterações pós-operatórias precoces que podem acontecer ao longo do tempo. E existem algumas complicações pós-operatórias tardias também podem acontecer, e quem vai fazer uma cirurgia de glaucoma precisa estar preparado para resolver também essas complicações. A mitomicina, que nós estamos usando já há muito tempo, já foi a primeira vez relatado o seu uso há 42 anos atrás, evitando aquelas bolhas cercadas, aquelas bolhas que têm um anel fechando, evitando uma série de complicações. A trabectomia operatória é muito importante, né? Uma atenção muito especial com o paciente, saber se ele tem alguma outra intercorrência, como hipertensão arterial, diabetes, uso de anticoagulantes, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, até constipação intestinal, né, que ele vai fazer força no pós-operatório. Então, tem que educar o paciente e lavar a mão. Eu lavo a mão na frente do paciente e brinco que é uma lavagem pedagógica que eu faço na frente do paciente. E evitar manobras no pós-operatório, né? Eu falei da constipação, já teve caso, o paciente, não fiz força não, mas eu tenho uma constipação intestinal, vou ao banheiro e faço muita força. Ele acaba tendo uma nova de Valsalva que pode complicar. Conhecer bem a anatomia é fundamental, saber localizar onde vai ser colocada a trabeculectomia. A fixação é muito importante, a gente usa preferivelmente o C-70, e essa fixação, metade da espessura da córnea, que mostra a área que eu vou trabalhar. É fundamental uma boa exposição. O blefarostato bem colocado, o blefarostato que não aperte o olho, não traga uma pressão no globo ocular e uma boa colocação, uma boa demonstração. A manipulação da conjuntiva precisa ser muito delicada. Eu gosto de fazer a abertura conjuntiva na região limbar. Varia muito de pessoa para pessoa isso, mas a minha preferência ainda é por essa abertura. E nota aqui, eu tenho uma pinça colibri, e eu gosto da pinça de Momini, e que quando eu já tenho um pouco mais de tecido, para não traumatizar o tecido, eu acabo virando e agora uso a sapata como um todo, para que eu consiga ter uma boa apreensão e, dessa forma, evitar que eu traga muito dano para essa região colocada lá. Uma abertura tranquila, e aí entra uma cauterização relativamente pequena, mas já abrindo espaço de forma apropriada para que eu possa colocar a mitomicina. Esse é um anel que o Asham desenvolveu, porque ele prefere fazer mitomicina nesse momento. Então, ele tem essa pinça aqui, uma compressão,
e dessa forma ele deixa todo o anestésico, a mitomicina, preso nessa região, para que haja uma ação mais posterior, evitando aquelas alterações que acontecem na região límbica pela mitomicina. Voltando na hemorragia, uma cauterização cuidadosa, e eu gosto do uso de umedecer com adrenalina e compressão. Vejo aqui um sangramento, adrenalina com compressão, e eu posso ter aí uma região muito mais fácil de trabalhar, sem maiores sangramentos, onde essa compressão com adrenalina me ajuda nas próximas etapas da cirurgia para que eu possa trabalhar tranquilamente, evitando uma cauterização excessiva que pode fazer mais cicatrização. O retalho superficial tem que ser bem colocado, às vezes até quando sangra uma penetrante, ele faz uma cauterização local aí. Glaucoma avançado, paracentese pequena, uma descompressão lenta para evitar o movimento brusco da lâmina nervosa. Então, fazer uma descompressão lenta desses olhos para evitar que haja movimentação brusca da lâmina nervosa. Quando eu tenho uma cirurgia com vitrectomia ou oraltomíope, eu já faço as suturas prévias, são 2 suturas prévias feitas aqui, antes de abrir o globo ocular, que vai me ajudar muito depois na sutura final. As suturas prévias me ajudam antes de abrir o globo ocular, porque aí eu já tenho uma forma muito mais fácil, porque a esclera acaba dobrando, os olhos têm vitrectomia e acaba dificultando. A gente não usa o ar na câmara anterior, é delicado, porque ele vai subir, ele vai tamponar o ósseo interno, mas lembrando que quem segura sangramento é o ar em si. Os pontos não podem ser frouxos, para você não ter uma hipotensão, mas são pontos longos que facilitam a lise de sutura. Então, os pontos têm que ser sepultados, isso é um ponto mais tranquilo da cirurgia, e lembrando que nós também temos possibilidades de fazer uma sutura em que fica muito mais fácil já fazer o sepultamento, onde fazendo o nó já fica enterrado. Lembrar também rapidamente que existe as suturas ajustáveis, que nós usamos muito, lembrando que nem sempre é fácil fazer a lise de sutura no pós-operatório, principalmente em conjuntivas espessas. Eu gosto de um fechamento hermético daquela abertura que eu fiz, eu boto 2 fios de polivicril lateralmente, que me ajuda de uma forma mais consistente a aproximar a conjuntiva, e faço sutura em forma de U, um mononylon, para que eu tenha um fechamento hermético, depois posso fazer manobras, massagens no pós-operatório, quanto eu quiser, para estimular a passagem do humor aquoso. Complicou, vonoscopia fundamental. Ah, não, vou fazer lise de sutura, mas saber se o osso interno não está obstruído. Agora, se você tiver uma íris encarcerada, obstruindo o osso interno, você não adianta fazer lise de sutura. Se você tiver sangue obstruindo o osso interno, com a lise de sutura, você pode ter uma hipotensão violenta. Então, entender aquilo que aconteceu e por que não está funcionando bem a cirurgia, ela é fundamental. Então, um microscópio, instrumento apropriado, conhecer a clínica cirúrgica, um conhecimento da anatomia da técnica cirúrgica, uma boa exposição cirúrgica, respeitar a conjuntiva, suturas apropriadas, orientar o paciente no pós-operatório é fundamental para que a gente consiga realmente ter sucesso. De nada adianta ter atitudes tardias. Atitudes tardias já não resolve o problema em glaucomas avançados, porque talvez a trabeculectomia seja a última oportunidade de manter a visão desse paciente. E se a trabeculectomia estiver complicando, o pós-operatório tem que ser muito bem feito. Eu nem viajo quando eu preciso de plantão fim de semana, eu sei que eu estou em São Paulo, porque alguma coisa pode acontecer que eu preciso atuar nesse paciente. Então, não adianta ter atitudes tardias. Para conhecer o tamanho daquilo que você vai enfrentar, o tamanho do problema que você vai enfrentar, ele é fundamental para que você tenha sucesso. E saber se as suas medidas de segurança realmente são apropriadas, se você realmente tem segurança, fornece segurança aos pacientes. Muito obrigado, procurei correr no final, desculpem para a gente não atrapalhar a apresentação.
eu queria parabenizar pela sua apresentação, essa aula. Agora vamos abrir para a discussão, para a gente poder aprofundar um pouco mais sobre o tema. E queria iniciar fazendo dois questionamentos. Tá, o som tá. Espera aí, ver se eu consigo aumentar o som aqui, que eu estou com dificuldade de ver vocês. Está me escutando agora? Está me escutando? Está ok o som? Vamos lá, vamos ver. Pronto. Doutor Paulo, primeiro, em pacientes com glaucoma avançado que durante o acompanhamento se percebe que o paciente não está estável. Paciente? Encontra-se estável, tanto pelo campo visual quanto pelo OCT. Porém, esse paciente, nas consultas, essa pressão oscila, ultrapassando aí esse limite de 14 para 15, 16. Apesar da estabilidade funcional e estrutural, mas em virtude desses níveis de pressão oscilante. Nesse paciente, a conduta ideal seria continuar acompanhando ou realizar algum ajuste terapêutico. E a outra pergunta é se, na sua prática clínica, eu utilizo alguma estratégia para monitorar essas oscilações do nível de pressão do paciente. Felipe, tudo depende da nossa capacidade propedêutica. Né? Eu preciso ter uma capacidade de avaliar muito adequadamente a região macular desse paciente. Eu preciso ter certeza que ele colabora e faz um bom campo visual, que ele tem uma boa capacidade de informação. Então, depende muito daquilo que acontece. Tem uma aula que eu mostro a avaliação da pressão ventricular bidigital, como se fazia antigamente, fazia avaliação bidigital, e, evidentemente, eu tenho dificuldade hoje de usar o bidigital. Né? E tem hoje outros métodos propedêuticos. Então, dependendo da propedêutica empregada, isso me dá segurança ou não. Depende da fidelidade. Esse paciente volta. E aí, a gente pode conversar também, não é assunto do momento, mas alguém fala assim, eu não trato hipertensão intraocular. Eu só trato se tiver alteração de estrutural e funcional. Tá bom. Você trata 30 de pressão? Não, 30 de pressão eu trato. 25. Aí o 25 fica naquela dúvida. Mas o problema é saber se esse paciente vai voltar ou não. Então, eu não quero criar um terror no paciente, eu não quero fazer uma calúnia diagnóstica, mas eu tenho muita preocupação com a visão. Quer dizer, esse paciente tem algumas poucas fibras do nervo óptico funcionantes. Nós estamos descendo um piano do 10º andar pela janela com uma corda puída. O nervo óptico dele é uma corda puída. Se balançar esse piano, a coisa despenca. Se não tiver, então, vai depender muito de caso a caso. É muito individual o tratamento. Vai depender muito de caso a caso. Num paciente que eu tenho poucas condições, o glaucoma avançado é quase que uma condição cirúrgica, quase que a indicação de uma trabeculectomia para esse paciente, num glaucoma primário de ângulo aberto avançado. Né? Porque eu preciso ter certeza que não há, porque essas flutuações também acabam dando problema. Então, voltando à sua pergunta, vai depender da minha habilidade, da minha condição propedêutica de fazer o meu paciente, vai depender do compliance do paciente em si, vai comer outra coisa que eu estava quase esquecendo, de fatores de risco, né? Aquilo que nós comentamos, fatores de risco prognóstico. Se ele saber se vai começar a tratar sua hipertensão arterial, se ele tem uma diabetes não compensada, o que outras coisas acontecem. Diabetes entra uma briga muito grande, eu comento, diabetes faz mal para tudo. Diabetes faz mal para todas as doenças sistêmicas, para o glaucoma é fator de proteção. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, vai depender se ele tem uma dieta apropriada, uma vida regrada, é muito variável. Mas a gente já olha para um glaucoma avançado pensando numa trabeculectomia. São Paulo. São Paulo, eu acho que falou aqui. Um desafio muito grande que eu vejo no consultório é aquele paciente que tem normalmente
com idade avançada, mais de 80 anos, não tem discernimento para fazer um campo visual. Aí devagar, estou tentando ouvir. Está me ouvindo? Posso... Não. Uma dificuldade que tem todo dia no consultório é o paciente que tem escavação total, não tem discernimento para fazer campo visual. O acompanhamento com retinografia, eu acho que aumenta muito pouco, melhora muito pouco. No OCT não funciona porque o efeito flow é muito grande. E aí a gente acaba que desses pacientes, ele está copiando, descendo do 10º andar, como o senhor falou, e eu não tenho um prognóstico, não tenho uma propedêutica muito boa para ele. Então, esse paciente a gente acaba tratando pressão, porque até a acuidade visual desse paciente varia de uma consulta para outra e a gente fica perdido. O que se faz nesses casos? Olha, eu falei agora há pouco, quer dizer, a gente olha para o glaucoma avançado e já pensando numa cirurgia, pensando numa trabeculectomia para esses pacientes. Lembrando sempre que existe um processo apoptótico fisiológico. Então, um paciente de 50 anos com glaucoma avançado, será que ele vai chegar daqui 30 anos, aos 80 anos, com visão? É um desafio enorme manter a visão desses pacientes, né? Tem uma aula que eu dou sobre condições ambientais em que você deve adaptar o ambiente ao paciente portador de glaucoma, porque ele tem, por exemplo, uma diminuição de contraste importante, nem sempre valorizada. Eu tenho uma fotografia que eu tirei de uma mesa de tampo de vidro que tem no terraço aqui de casa. Eu coloquei prato, garfo, guardanapo, né? E tirei uma fotografia de cima. Aí coloquei um serviço de jogo americano e coloquei os mesmos instrumentos, e outra fotografia. Quando tem contraste, é muito mais fácil a observação daquelas estruturas. E o paciente, glaucoma avançado, ele é comum falar assim: doutor, minha visão piorou. A sua visão, a acuidade visual está boa. A sua visão, o campo visual está estável. Mas, doutor, estou chegando menos. É que está diminuindo a sensibilidade e contraste desse paciente. Ele tem perda de contraste. Então, é um desafio muito grande. No caso, você descobriu, se eu não tenho uma propedêutica realmente detalhada, com segurança, se eu não tenho um paciente que retorna, em que eu conheço adequadamente todos os fatores de risco dele, é cirúrgico. A conduta é cirúrgica. Está me ouvindo bem? Está ouvindo bem? Estou vendo. O senhor usa exames não usuais na propedêutica do glaucoma. Exames não usuais. Os exames não estão em nosso consultório, como polissonografia, avaliação da pressão arterial ambulatorial. Com que frequência o senhor usa esses métodos em seus pacientes? Você seleciona seus pacientes para fazer essas investigações? A gente procura uma anamnese bem feita, trazendo, ver se aparecem os fatores de risco, né? Porque eu não vou pedir um mapa a cada 2 meses do paciente, né? Ele volta a cada 3 meses, né? Então, a anamnese detalhada é que vai determinar a frequência e que tipo de exame. Sabe que tem uma apneia noturna, né? Eu brinco com as esposas, se o marido ronca muito, né? Aí, ronca muito, doutor. Ele merece um exame da apneia, ver se não tem apneia do sono. Então, são sofisticações que a gente vai ter. Agora, depende muito de onde se trabalha, né? Então, um colega que trabalha no SUS tem uma condição diferente de alguém que trabalha numa clínica privada. Um paciente altamente diferenciado, um paciente que tem uma condição privilegiada econômica, socioeconômica, que conhece, também ele tem uma condição muito mais apropriada para repetir alguns exames. Nós fizemos um trabalho na escola, um tempo atrás, e para saber quem eram os pacientes que tinham boa fidelidade ao tratamento. A boa fidelidade era o uso apropriado dos colírios e eram os retornos nas datas programadas, né? E colocamos várias coisas lá. Colocamos sexo, idade, nível socioeconômico, nível cultural,
Então, uma série de dados foram colocados para saber. Só não coloquei o signo, o resto colocamos tudo. Só não foi colocado o signo lá. O resto colocamos tudo que era possível. E tem melhor fidelidade aqueles que têm um parente cego por glaucoma. Porque esse conhece a realidade. Esse viveu de perto a experiência de alguém que perdeu a visão pelo glaucoma. Então, instruir o paciente é muito importante, educar o paciente é muito importante, saber que vai ter boa fidelidade. E aí vai depender de analisar. Mas eu não tenho, assim, uma tabela que quem tem glaucoma avançado tem que fazer exame perene do sono a cada 6 meses, quem tem que fazer o mapa. Depende. O senhor mudou sua medicação? Ah, não, porque o cardiologista agora resolveu. Ah, então vamos fazer um mapa de novo para saber se não tem um DIP, uma queda de pressão noturna importante. Depende do que eu recebo de informação nessa anamnese dele. Mas não tem uma periodicidade marcada, programada assim, não. Quem determina é a anamnese. Outra pergunta. O senhor indica trabeculoplastia seletiva para pacientes com glaucoma avançado? Não. Não. Eu acho que a trabeculoplastia seletiva reduz a pressão aproximadamente 20% em relação à pressão inicial. A trabeculoplastia seletiva, no trabalho Light lá, no famoso, teve uma menor progressão, mas não era um caso de glaucoma avançado. No glaucoma avançado, eu preciso ter uma ampla redução da pressão intraocular. E muito raramente a gente vai conseguir ter uma pressão em níveis, como eu mostrei naquele gráfico do Advanced Glaucoma Study, pressões de nível de 12 milímetros de mercúrio. Né? Agora, num caso muito particular, em que uma combinação fixa com prostaglandina traz uma redução da pressão, um paciente tem um olho claro, que tem medo que escureça, um paciente que tem uma epidemia violenta com a prostaglandina e não reduz ao longo do tempo, aí sim, vale a pena pensar no SLT associado a outra droga, para você liberar o uso de uma prostaglandina, por exemplo. Mas como o efeito do SLT é muito parecido com o efeito de uma prostaglandina, é muito raro um glaucoma avançado só viver com uma prostaglandina e viver bem. Foi por isso essa minha colocação, e que eu não fico tranquilo em indicar para o paciente um SLT e dar boa noite para ele. Tem ainda outra pergunta, Paulo. Em relação a pacientes que você já está acompanhando há muitos anos, paciente com glaucoma avançado, e que se mantém estável 5, 10 anos. O senhor muda a sua estratégia de segmento com aqueles exames que vem fazendo, campo visual a cada 6 meses, OCT a cada 8 meses, começa a esticar mais esse tempo, ou você mantém o mesmo ritmo? Se eu venho seguindo e está tranquilo, vivendo bem, continua com a mesma propedêutica. Lembrando que glaucoma avançado precisa de uma propedêutica muito cuidadosa. Né? 10-2, a região macular tem que ser muito bem avaliada no OCT, para você ter uma boa segurança do que acontece com ele. Né? Mas se ele vem seguindo há 10 anos completamente estável, eu não vejo por que está mudando. Não, a pergunta é que se o senhor muda a estratégia, ele começa a relaxar, em vez de fazer o campo com aquela frequência, determina que esse paciente é um paciente que vai no consultório muitas vezes. Né? Então, no intervalo de campos visuais, você começa a dar um tempo para ele ou você mantém o mesmo ritmo? É essa a pergunta. Não, eu mantenho porque outros fatores de risco podem alterar. Outros fatores de risco podem alterar a evolução que está acontecendo. E eu não tenho notícia desse tipo de coisa. Quem me dá segurança são os exames em si que me dão segurança. O paciente detesta fazer campo visual, né? Ele detesta. Você fala, vamos fazer campo visual, é um inferno. Ele tem horror àquilo que vai acontecer, principalmente em glaucoma avançado. Mas eu explico para ele a necessidade que eu tenho, porque ele tem algumas poucas fibras, eu não posso perder mais nada. Né? Eu brinco com ele, o que era para perder, você já perdeu. Agora não pode perder mais coisa nenhuma. Em função disso, a gente vai ser realmente bem antipático, solicitando exames periodicamente, que é necessário, não tem jeito. Eu mantenho a propedêutica, eu tenho muito medo de perder a visão de um glaucoma avançado.
A gente já está com o tempo já estourado em relação a 1 hora que a gente era aumentada, mas é sempre bom aproveitar isso aqui. Viu? Eu tenho mais uma pergunta. Está com vocês, é um prazer. Paciente com catarata. O paciente que você vem acompanhando, a catarata está aumentando. Só que ele está controlado. Ele tem glaucoma avançado, está controlado com uma droga. E vai fazer a catarata. Nessa época de múltiplos procedimentos, de DICs, ele está controlado com uma droga, uma prostaglandina. O senhor oferece uma MIGS para tentar tirar essa droga. O senhor indica já a veculectomia com a catarata ou o senhor faz só a catarata? Olha, um glaucoma avançado, se ele está na mesa cirúrgica, eu tento resolver melhorar a visão dele, a qualidade de vida dele também, né? O MIGS é uma ótima opção para casos como esse, sim, para tirar, porque você falou que um colírio estava resolvendo o problema dele, uma droga estava controlando bem a pressão dele. Então, é uma opção em que eu posso trocar a droga por um MIGS. Mas o problema que eu tenho ainda é que eu não consigo afirmar que ele vai ficar livre da droga. Eu ainda não consigo falar para o paciente, olha, o senhor vai gastar mais X e o senhor não vai usar mais colírio. Eu ainda comento que provavelmente o senhor não vai usar mais colírio. Na minha casuística, eu não tenho uma certeza absoluta do resultado de um MIGS, né? Então, esse é um aspecto a ser considerado, colocar as cartas na mesa e conversar com o paciente. Existe essa possibilidade, né, que a coisa aconteça, né? Então, mas não é pênalti, não acho que é pênalti, tá? Agora, glaucoma avançado, quem resolve é trabeculectomia. Então, eu faço uma cirurgia combinada, trabeculectomia e catarata. Tá. E acho que para encerrar, o senhor tem uma droga de preferência para reintroduzir após uma TEC falida, que você já fez todas as medidas de tentar recuperar essa trabeculectomia e não conseguiu. Você tem algum esquema inicial, ou você já começa com prostaglandina, ou faz com outro tipo de droga, essa reintrodução das drogas? A pergunta era, começando o tratamento, isso? Paciente operado. Operado. Não funcionou. Não, funcionou por um tempo, parou, foi parando de funcionar, a pressão subindo, e só tentou restabelecer essa fístula, não conseguiu. Vai depender de a gente entender por que isso aconteceu. Se eu operei o glaucoma dele, é porque as drogas não estavam funcionando. Foi por isso que houve a indicação da cirurgia do glaucoma. A cirurgia faliu, ou depois, e trabeculectomia também não é para a vida toda, né? Trabeculectomia, depois de algum tempo, passa a não funcionar. Depende do nível de pressão que eu estou encontrando, né? Nível pressórico. Lógico que a prostaglandina é a droga que a gente começa logo, mas, evidentemente, se eu tiver com uma pressão de 20, é uma situação diferente de uma pressão de 30. Né? Uma pressão de 30, eu já entro com uma combinação fixa de cara para ver se consigo reduzir. Aliás, se eu tiver uma pressão de 30, provavelmente vai ser reoperado, pensaram que precisa ser feito de novo com ele. Dificilmente a gente vai conseguir uma boa redução. Mas vai depender do nível pressório que eu tenho que tratar, quanto eu tenho que reduzir essa cirurgia. E lembrar que existem agulhamento, existem outras coisas que podem ser feitas também para salvar uma trabeculectomia. O que eu vou falar é uma coisa meio anedótica. Eu nunca vi estudo sobre isso. Mas, assim, o que eu observo é que quando reintroduz os hipotensores, o paciente que tem uma trabeculectomia, que aparentemente está entrando em falência, não é uma trabeculectomia falida. A pressão inicial antes da cirurgia era bem elevada. E ela passou ali para os valores acima da pressão alta. Eu observo em meus pacientes que se eu iniciar uma prostaglandina, eu acelero o processo de falência. Se eu utilizar uma outra combinação, eu às vezes evito, dou mais vida àquela trabeculectomia. Isso é uma coisa que eu observo
talvez pela hiperemia, pelo processo inflamatório da prostaglandina. Olha, eu nunca li nenhum trabalho sobre isso. Não tenho baseado em evidência científica, que é uma coisa que nos norteia muito aí. Mas a prostaglandina pode ativar um processo inflamatório. Então, se é uma tratamento de longo tempo, onde eu já não tenho processo inflamatório, um olho calmo, teoricamente, a prostaglandina não vai trazer maiores prejuízos, teoricamente, né? A gente sabe que no pós-operatório da trabeculectomia, eu quero o humor aquoso saindo do olho. Eu quero o humor aquoso estimulando a formação da ampola. E se eu tiver hipertensão e receitar uma droga muito potente que diminui a formação do humor aquoso, eu estou precipitando essa trabeculectomia para não funcionar mais. Eu estou tendo um problema. Então, por exemplo, uma hipertensão transitória no pós-operatório imediato, receitar Diamox para o paciente, eu estou empurrando essa conjuntiva a cicatrizar, porque o que garante a não cicatrização é a passagem contínua do humor aquoso pela ferida operatória. Essa passagem contínua é que garante o mecanismo de fístula, né? Muitos, o Racine Calais chamava de cirurgia fistulante. Então, esse mecanismo de passagem contínua é que garante, e se eu diminuir a passagem de humor aquoso, diminuir a quantidade de humor aquoso, eu vou precipitar que essa cirurgia não funcione. Mas isso precoce, né? Onde eu tenho processo inflamatório também. Então, quando eu tenho processo inflamatório, eu concordo com você. Eu não gosto de dar prostaglandina para esses pacientes. Então, Paulo, a gente está aqui só assim, agradecido ao senhor. É sempre bom escutar essa voz marcante aí de Cid Moreira, uma voz marcante da nossa movimento. E assim, uma aula completa de glaucoma, desde de glaucoma inicial, da propedêutica, tratamento clínico, tratamento cirúrgico, o senhor fez uma abordagem completa, né? E, assim, a gente está aqui muito grato e eu só tenho a agradecer e aqui passar para pedir para fazer alguns comentários. Muito obrigado. Bom, meus amigos, também queria agradecer a participação de todos vocês, em especial o Paulo Augusto, pela excelente aula, pela grande gentileza de estar aqui com a gente, contribuindo com o nosso aprendizado e compartilhando toda a sua expertise. Então, passo a palavra para o senhor para a gente poder encerrar até a reunião de hoje. Eu agradeço muito a gentileza de vocês. Só que a próxima vez, vamos ver se a gente faz presencial, que vai ser muito mais agradável ter essa reunião presencial. E deixo a mensagem final, que é aquilo que eu sempre uso em vários slides: nunca deixe um glaucoma inicial se transformar num glaucoma avançado. O custo é muito mais alto. A dificuldade de manter a visão é muito pior. A qualidade de vida do paciente ela é muito pior também. Então, nunca deixe um glaucoma inicial se transformar num glaucoma avançado. Boa noite, obrigado a vocês.